Aracruz, norte do Espírito Santo, década de 1950. Um município de poucas perspectivas, com população de cerca de 16 mil habitantes. A economia baseava-se na agricultura, na pesca, na atividade industrial de extração de madeira e na movimentação de mercadorias no porto de Santa Cruz, onde ocorriam os principais acontecimentos do município. A sede paroquial foi transferida de Santa Cruz para Sauaçu em 26 de janeiro de 1950, inclusive com a mudança de nome, de Nossa Senhora da Penha para a paróquia São João Batista. Ainda em 1950, a sede administrativa do município também foi transferida de Santa Cruz para Sauaçu. O primeiro pároco da paróquia São João Batista foi Padre Arnoldo Avanza Castiglione, e todas as atividades religiosas eram realizadas numa pequena capela, onde hoje está o Banco do Brasil. Esta capela não comportava o grande número de fiéis. Por isso, Padre Arnoldo iniciou um projeto de grande importância para o município, que foi a construção da Igreja Matriz São João Batista, a partir de 1953. Nesse cenário, e com a transferência de Padre Arnoldo para Vitória, chega a Aracruz o cônego Guilherme Schmitz, no dia 1º de fevereiro de 1955. Ele nasceu em 3 de junho de 1906, em Hollen, na Alemanha. Sua posse foi um importante acontecimento para a cidade. O senhor bispo transferiu de São Mateus para essa paróquia o cônego Guilherme Schmitz, que dirigiu os destinos da paróquia de São Mateus durante 17 anos e 8 dias. O novo pároco tomou posse da paróquia de Aracruz no dia 2 de fevereiro de 1955, às 10 horas. O primeiro desafio do Monsenhor Guilherme Schmitz foi a conclusão da obra da Matriz, que estava paralisada por falta de recursos. Com sua garra, o povo de Aracruz mobilizou-se para o andamento das obras. Nesta data, 7 de agosto de 1958, as obras da matriz estão bem adiantadas. A igreja está toda rebocada. A sacristia pronta, só faltando o piso. O salão à direita com o forro de cimento armado pronto. Falta o telhado e o reboco do salão. A Igreja Matriz foi uma obra de grande vulto. A cada acontecimento marcante, Monsenhor fazia questão de registrar no livro de tombo da paróquia. No dia 25 de dezembro de 1957, dia de Natal, celebrei a primeira Santa Missa na nova matriz. Para isto, fizemos um altar provisório que servirá até que possamos fazer o definitivo. Naquele Natal, a igreja encheu de devotos e verificamos que ela não é grande demais. Antes fosse 10 metros maior, como desde o início foi planejado. Entretanto, o povo respirou e eu também, porque saímos do aperto e da pequena capela onde a maioria do povo ficava na rua por não ter lugar no interior. Armamos também um pequeno presépio e assim o primeiro Natal na nova matriz ficou bonito. A sagração da matriz foi um momento muito especial para toda a comunidade católica de Aracruz. A igreja matriz já estava há alguns anos em funcionamento. Eu queria que fosse sagrada. No dia 24 de junho de 1972, celebramos a festa do nosso padroeiro São João Batista, com a presença do nosso arcebispo Dom João da Mota e Albuquerque. No dia seguinte, 25 de junho de 1972, em solene ação litúrgica às 8 horas, começou a sagração da matriz, conforme o ritual romano. A assistência do povo foi enorme. Com a chegada do cônego Guilherme e com suas iniciativas, o município de Aracruz experimentou uma expressiva transformação social e religiosa. Em 28 anos como pároco,
grandes acontecimentos marcaram a história do município. Monsenhor Guilherme, por si só, era um exemplo de vida. Monsenhor Guilherme Schmidt foi a figura mais importante da vida de Aracruz até o momento. Ele era muito bom. Ele não media esforço para atender todos os distritos. Pessoa muito querida no município. Até os que não eram católicos, professavam outras religiões, também gostavam dele. Ele era muito cuidadoso, muito desprendido de vaidade. Um homem temente a Deus, mas por esse temor a Deus ele conquistava tudo em benefício da comunidade. Nunca pensou nele, sempre pensou para o próximo. Todo mundo conhecia Monsenhor. Você ia à Vitória com ele, você ia à Secretaria da Educação, você ia ao Palácio do Governo. Aonde você fosse, tinha gente que conhecia Monsenhor. Monsenhor é muito querido. Ele tinha aquele modo assim, que ele não parecia delicado. Aquele modo dele assim. No entanto, todo mundo gostava dele. Ele tratava muito bem a todos. Monsenhor foi uma pessoa muito importante que não passou. Os bons passam e ficam, permanecem. Monsenhor Guilherme, ele encontrou o município realmente carente de tudo, carente de uma liderança moral, que ele também foi uma liderança moral. Não apenas um líder empresarial, educacional, na saúde, mas ele também foi a principal liderança moral. E esse amigo de todo mundo, aberto a qualquer diálogo, cabeça boa, um psicólogo nato. Dava grandes ensinamentos a gente nas conversas com ele. Primos sempre escutavam tomar qualquer uma medida maior se não fosse Monsenhor. Não era só o nosso pai espiritual. Ele era tudo para nós no município. Monsenhor era um grande idealista. Suas principais preocupações eram que as pessoas, além da vida espiritual, pudessem ter uma boa educação e cuidar da saúde. Ele tanto cuidava da religião, como da saúde e como da educação também. E ele acreditava muito que a fé sem obras é morta. Ele falava muito isso. As 3 coisas ele fazia, tudo ao mesmo tempo, muito boa vontade. Na questão religiosa, ele, como missionário, ele fundou muitas capelas pelo município, congregando os cristãos católicos de cada localidade a se unir, a se juntar, sob sua liderança, para melhorar a vida de todos aqui do município de Aracruz. Ele conseguiu, dentro da Igreja Católica, organizar os 4 grupos de adultos e crianças que movimentavam a vida religiosa da cidade. Uma delas, o apostolado da oração, formado pelas senhoras, que usavam fita vermelha. A congregação mariana juntava os homens. As filhas de Maria, as moças da localidade, as mocinhas e moças adultas da localidade. E, por fim, a cruzada eucarística infantil. Ele foi uma pessoa muito influente no município, apesar de ter sido apolítico. Para as obras sociais na área da educação e da saúde, ele sempre conseguia recursos financeiros com a população, com os políticos, com os comerciantes, com os produtores rurais e inclusive na Alemanha, seu país de origem. Na saúde, sua principal obra foi o Hospital São Camilo. Chegou em Aracruz, assim como nós chegamos, em um Aracruz extremamente pobre. Não existia vestígio de indústria, de nada. Muitos trabalhadores braçais, muitas crianças desprovidas de qualquer tipo de proteção à saúde. Quase não existiam médicos. E nós iniciamos um atendimento gratuito a pedido dele, na casa dele, a Sociedade de Aracruz.
O Hospital Maternidade São Camilo, em Aracruz, foi fundado no dia 5 de março de 1967, quando foi eleita a primeira diretoria, cujo diretor-presidente é o próprio pároco Monsenhor Guilherme Schmitz, autor do projeto. Nós viajamos para a Alemanha e, naquela oportunidade, fui que conheci a família e começamos a fazer uma campanha dentro da cidade do Monsenhor. E foram doados equipamentos importantes, mesa de cirurgia, mesas obstétricas, equipamento da anestesia, foco da sala de cirurgia, que até agora existe. Então, muitíssimos equipamentos. E nós trouxemos e equipamos São Camilo com os mais belos equipamentos daquela época. A construção do hospital foi feita de 1967 a 1970, em trabalho quase contínuo. Às vezes, éramos obrigados a parar com os trabalhos por falta de material, lajotas, cimento, cal, areia e ferro. Mas não desanimamos. Durante alguns dias faltavam os operários. Resolvemos, Dr. Leonildo Poltronieri, eu, Monsenhor Guilherme, Laudir Poltronieri Rosa, a pegar na colher de pedreiro, fazer massa, carregar lajotas e construirmos uma boa parte na frente. Depois os operários voltaram ao serviço. A pessoa chegava doente na casa dele, ele saía, ia trazer para o hospital. E chegava no hospital, tinha outra coisa. Não tinha esse negócio de ficar esperando lá, não. Ele chegava e entrava e dizia assim, atende esse doente agora que ele está passando mal. E assim desempenhou atitude e trabalho convincente, que contagiavam os seres humanos, como a mim me contagiou aqui em Aracruz, na construção do Hospital São Camilo e na infraestrutura, não apenas do São Camilo, uma infraestrutura de saúde que todos nós nos lembramos até agora, levando a saúde até no interior. A educação foi uma de suas maiores obras sociais. Ele sabia que, para o seu crescimento, o município de Aracruz necessitava avançar na educação, principalmente com os cursos profissionalizantes. Mais uma vez, ele conseguiu unir forças com a sociedade para fundar o Ginásio Sauaçu. O município não tinha lá muita condição principalmente na educação. Então ele pensou em fundar o ginásio. Estando a população de Aracruz e mesmo da paróquia em constante crescimento e havendo muitas famílias que não podiam dar aos seus filhos uma educação mais aprimorada, lançamos a ideia de fundar um curso secundário nesta cidade. Isto foi em 1955, 1956. Eu me lembro que eu estava da primeira reunião, foi presidida pelo Dr. Xavier Calva. E congregando um grupo de pessoas interessadas no progresso da cidade, chamada Fabriqueiros, ele conseguiu formar o Ginásio Sauaçu, começando com o curso de admissão, a partir da 4ª série, parecia entrar na 5ª série. O ginásio, ele fundou como uma escola de professor, de formação de professor. Esse Ginásio Sauaçu depois se multiplicou, foram fundados a Escola de Lírio Penedo, foi fundado um curso de economia doméstica que infelizmente acabou, foi fundado o curso de contabilidade, a escola normal, o assistente administrativo. E por fim, já nos últimos anos de vivência dele, a faculdade de Aracruz também, ele buscou. Ele foi um grande mestre, entre muitos que tiveram Aracruz, ele também foi um grande mestre, um grande educador. Ele congregava todos esses valores para que o cidadão fosse bem formado. A implantação da Aracruz Florestal teve grande apoio do Monsenhor Guilherme. No fim do ano de 1967, apareceu na casa paroquial de Aracruz o Dr. Leopoldo Brandão, fazendo-me uma exposição das suas intenções, que é de comprar em nome da Companhia S.A. de Reflorestamento os terrenos baldios, que nada ou quase nada produziam para o plantio de eucalipto. Para a primeira arrancada iam dar trabalho a uns 400 homens, e pouco a pouco iam chegar até 800. As pessoas
que fundaram aqui o Aracruz Florestal, quem os recebeu na casa dele foi ele. E a felicidade dele, que ele sempre registrou isso, foi com a vinda da Aracruz Florestal, que pôde dizer para a comunidade que ia ter emprego para muita gente em Mata Fora. Fiquei entusiasmado, porque a futura implantação da Companhia Florestal ia resolver um grande problema social. Muita gente estava sem trabalho e assim iam encontrar um meio eficaz de sustento para si e a família. Achei ótimas as suas ideias expostas e as aprovei com entusiasmo. Como padre e religioso, e tinha muita fé, ele sempre acreditou no município de Aracruz, um município próspero. A vinda dele trouxe um progresso muito grande para Aracruz. Seria muito difícil para Aracruz crescer como cresceu sem a ajuda e a iniciativa, a sensibilidade de um grande alemão, brasileiro de coração, Monsenhor Guilherme Schmidt. Dentre os recursos que trouxe da Alemanha, Monsenhor conseguiu um navio cheio de roupas para as pessoas mais carentes. Quando ele viajou para a Alemanha, que ele foi, ele também reivindicou ajuda de roupas. Mas roupa é tudo boa. Caixas de madeira enorme, tudo muito bom. Aí nós ajudamos muitos jovens com roupa. Calça, camisa, blusa, mas tudo, muita roupa, era aquela multidão. Filas e mais filas para receber a doação. Monsenhor Guilherme acolheu em sua casa dezenas de crianças e jovens que necessitavam continuar os estudos. Ele tinha um coração tão bom que tinha diversos alunos que ficavam na casa dele quando estudavam. A forma dos jovens chegarem lá eram diversas, né? Pessoas da redondeza, filhas de familiares, que teriam que continuar os estudos, né? Além daquele básico, vinha para a cidade para poder estudar. Aos poucos, assim, vinham 7, 8, eu me lembro, quando eu morei aqui, eram 9 meninos que moravam na casa dele, que ele sustentava com o dinheiro que arrecadava, né, dos fiéis, ele sustentava esses meninos, dando-lhes a oportunidade de vir a se tornar profissionais nessa cidade que estava nascendo, né? E ele dava todo esse apoio e, junto com a família, ele encaminhava esses jovens. E muitos deles se tornaram médicos, advogados, engenheiros, né, em várias profissões, professores, né? Então o Monsenhor realmente influenciou de forma muito particular a vida das pessoas. Ele tinha uma atenção muito especial para a criança e para o jovem, né? Quando eu cheguei lá na casa dele, eu fui o 18º, né? Eu tinha, na época, 11 anos. Em 1962, Monsenhor celebrou seu jubileu de prata, 25 anos de ordenação sacerdotal. Quando ele morreu, né? Nossa, foi uma desolação total dentro de Aracruz, porque todo mundo gostava demais dele e a gente sentiu assim como que tivesse, a gente perdeu um pai, perdeu de verdade. Visitei seu país, conheci seus familiares, seus amigos, e ele recusou o convite na minha frente de toda a sociedade daquele local, dizendo a ele: quando você estiver cansado de sua missão no Brasil, você voltará a ficar conosco na velhice aqui na Alemanha. Ele disse: não, eu nunca mais voltarei da Alemanha, especialmente de Aracruz. Eu terei a honra de ser enterrada naquela terra que é amada por mim. Para ele era muito simples, simples demais. A vida dele, ele foi assim, a vida dele foi assim e ele morreu assim também, simplesmente, né? Monsenhor, desde o início, com aquela disciplina rude, entendeu? Pouca tolerância às indisciplinas, pouca tolerância à desonestidade,
ele mostrou humildade. Na sua morte, em nossos braços, ele deixou extrema humildade. As árvores que ele plantou, os frutos continuam sendo colhidos. Então, acho que tudo isso é oriundo de um espírito religioso muito forte e ter uma crença para um futuro. E esse futuro está aí. Muitíssimo importante é para toda aracrucense a sua vida, porque isto é uma lição para todos nós que amamos Aracruz. Assim foi a vida dele. Uma vida de doação total. Ele nunca ligou para ele, não, a vida dele, a vida dos outros que era importante. Poucas pessoas tiveram uma presença e uma atuação tão marcante na história contemporânea de Aracruz como Monsenhor Guilherme Schmitz. Em todos os acontecimentos importantes e nas decisões para o progresso do município, lá estava ele com sua simplicidade, humildade e com uma influência que só os verdadeiros líderes conseguem exercer. Não tomou partido de um grupo político, mas estava ao lado de todos que também buscavam o progresso da cidade. Os ensinamentos que deixou, o exemplo de simplicidade e as lições de vida estão por todo o município, influenciando e beneficiando ainda hoje milhares de pessoas. A lição de vida é que você tem que amar o próximo como a si mesmo. A lição que ele deixou para a gente foi essa lição assim de poder acolher as pessoas, ajudar as pessoas, não olhar a quem que você está ajudando. Ele se despia de tudo quanto é vaidade para que o outro pudesse estar bem. Ele sempre dizia que a inteligência para ele era para construir, para produzir. Ele sempre dizia o seguinte, que o homem inteligente é aquele que resolve o problema. Ele olhava muito mais aqui fora, o ser humano aqui, né? O ser humano com saúde, o ser humano trabalhando, o ser humano estudando, tendo a sua casa, seu alimento, vivendo uma vida pelo menos digna, né? É um apóstolo fiel, um religioso que nas suas reflexões, traduziam todas as suas reflexões em trabalho, em realizações. Ele realmente era uma figura carismática, um líder, um santo. Eu posso dizer, da minha relação com ele, eu tenho ele na mais alta estima. Para mim, ele foi um santo. Ele queria bem para as pessoas, talvez mais do que ele próprio. Então, eu considero o Monsenhor Guilherme um marco muito grande que ninguém será capaz de esquecer por muitos e muitos anos. Ele é uma das pessoas em que me modelei, uma das pessoas que eu quis copiar. Monsenhor Guilherme Schmitz, um exemplo de fé, solidariedade, dedicação e amor pelas pessoas. Uma lição de vida.